Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos ouvintes. Estamos dando início nesta manhã de segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, mais uma live Gotas de Orvalho. Convocamos a todos, portanto, para nos acompanharem nesses momentos de gratidão, de adoração, desses momentos de louvor, de meditação e de muita alegria também, porque o Senhor tem nos trazido até aqui e a sua graça tem nos assistido até esse momento. Então é motivo de muita celebração, de muita gratidão, é motivo de exaltarmos o nosso Deus, porquanto Ele é o Senhor da nossa vida. Onde quer que você se encontre, receba o nosso abraço e a nossa gratidão por nos fazer companhia durante os próximos minutos, através da live Gotas de Orvalho. Seja o Senhor adorado, exaltado, glorificado e bendito agora e eternamente, por causa das suas misericórdias e da sua bondade eternal. E vamos à reflexão desta manhã, para que nos edifiquemos e nos fortaleçamos diante daquele que nos ajuda, nos fortalece, nos guarda, nos abençoa e nos faz vitoriosos por causa do seu amor e da sua verdade. E hoje nós iremos encerrar os registros históricos que estão colocados no livro do Gênesis. E o livro do Gênesis termina com uma nota alegre, feliz, depois de tantos desencontros, depois de tantas lutas, depois de tantas decepções enfrentadas por aqueles que fizeram a história que está no livro, nós chegamos ao final com uma nota de esperança que nós vamos ver hoje, agora, nesta live, na apresentação desta live, para a glória do nome do Senhor. E nós temos aí o registro da morte de José do Egito, a quem a gente vem dedicando algum tempo nas reflexões. José, depois de acolher a família, toda a família, no Egito, lhe dá proteção, lhe dá apoio, guarida e também lhes dá condições de sobreviverem, o alimento e todas as coisas que foram necessárias à sobrevivência no Egito. Depois de tudo isto, a Bíblia registra que José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. E José disse aos seus irmãos, é bom que a gente lembre sempre disso,
porque a gente pensa que os registros ou a história de José termina assim, com a morte, como normalmente acontece, né? Ele morreu, foi sepultado pela família e a história de José não termina, ela foge desta regra costumeira dos registros que a gente encontra durante a história no Gênesis. O final de José termina com uma profecia, com uma ação profética, com o anúncio profético. E a gente lê no versículo 24 do capítulo 50 do livro do Gênesis. A gente lê o seguinte: José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra, para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aí a confiança que José depositava nas promessas que foram feitas a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele acreditava que Deus haveria de conduzi-los à terra que eles haveriam de possuir. José acreditava piamente a fé que ele recebeu, que ele professava, que ele defendeu durante toda sua existência, o levou a acreditar piamente que o final do povo de Israel não seria aquele no Egito. Então, ele diz: mas Deus certamente visitará vocês e vos levará para a terra que prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. É bom a gente acreditar nas promessas que foram feitas, mesmo que elas tivessem sido feitas há alguns anos atrás, algumas centenas de anos atrás. Quando Abraão foi convocado por Deus para a peregrinação, saindo da terra onde morava, para uma terra que o Senhor haveria de mostrar, até aquele momento em que José estava anunciando profeticamente que o povo de Israel sairia do Egito, ele fez isso por causa da fé que professava. Ele não fez isso simplesmente porque havia uma história para ser contada. Ele não fez isso simplesmente porque havia um momento especial na sua vida, mas ele fez isso por causa da fé que professava em Cristo, não, no Deus de Abraão, professava no Deus de Jacó, no Deus de Isaque. O Deus que ele professava foi exatamente o mesmo que o fez acreditar que Israel sairia do Egito para possuir a terra que o Senhor prometeu aos seus pais. Agora, tem uma coisa interessante que a carta aos Hebreus repete, e está no versículo 25, ou nos versículos 25 e 26, e diz assim: José pediu aos filhos de Israel que fizessem
um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Aquele sentimento de Jacó próximo à morte, aquela convicção de Jacó de que o lugar dele não seria ali, quando fez José jurar dizendo que o sepultaria em Canaã e não no Egito. O sentimento aqui repete com José. Ele diz: quando vocês saírem daqui, quando vocês forem visitados por Deus, quando vocês tiverem que sair daqui do Egito, vocês levem os meus ossos deste lugar. Por quê? Porque o Egito não era lugar para os filhos de Israel, nem depois da morte. O lugar, a pátria que eles procuravam para estar era o lugar prometido pelo Senhor. Era a Canaã, a terra prometida. E José estava dizendo agora aos seus irmãos: eu vou ser sepultado aqui no Egito, não dá tempo mais para nada, a vida acabou e eu serei sepultado aqui no Egito. Agora, quando Deus vos visitar, vocês levem, vocês jurem que levarão os meus ossos dessa terra. Uma coisa é a gente viver a vida inteira vacilando na fé, não sabe se acredita, não sabe se desacredita, e durante a vida, ao aproximar-se a morte, a gente às vezes pode prever que vai morrer devido à idade e coisas assim, uma enfermidade prolongada, uma coisa assim, nos faz entender que nós estamos próximos da morte. Mas se isso acontece e nós estamos firmes nas promessas que o Senhor fez aos nossos pais e nos fez também, então a questão e a convicção que nos enche é essa, de que ao sermos visitados, haveremos de sair daqui. Não é assim que o crente vive. Nós vamos ser sepultados neste mundo, mas a nossa esperança, a nossa convicção é de que nós não vamos permanecer aqui. Um dia sairemos daqui, porque a nossa pátria não é essa aqui. A nossa pátria não é esse lugar. A Bíblia diz que aqueles não receberam todas as promessas porque eles aguardavam uma nova pátria, assim como nós que moramos aqui, vivemos aqui, mas nos dirigimos, o nosso destino é a pátria celestial. E isso a gente conquistou pela fé, porque quem não tem essa convicção, quem não professa essa grande verdade, quem não admite que está aqui de passagem, terá muita dificuldade para chegar na pátria celestial. E olhe lá, não chegará à pátria celestial. Então, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, o fim da nossa existência física, humana, é aqui, na verdade, mas a nossa esperança
aponta a nossa convicção, aponta para uma nova pátria. E José disse aos irmãos: Deus vai visitar, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. E assim termina os registros contidos no livro do Gênesis. Olhando para o capítulo 11 da carta aos Hebreus, que é a referência que a gente está usando para falar sobre a fé que foi entregue aos santos e as vitórias que esses santos tiveram, movidos por esta fé, e as lutas que tiveram, dando-nos exemplos gloriosos desta fé, a gente vê no versículo 22 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, a palavra que diz: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Aí a gente vê que dizer as coisas não terá muito significado se não for movido pela fé. Dizer as coisas em relação ao reino, ao futuro, a acontecimentos que virão depois da nossa existência, não fará sentido se não for dominado, orientado, baseado na fé que foi entregue aos santos. Assim, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, encerramos esses registros e a partir de amanhã a gente começa em uma nova história, e aí envolvendo já os irmãos de José, a descendência de José, a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, que se proliferou no Egito, e de lá o Senhor retirou-os com mão, com braço forte, com mão estendida, e assim o povo chegou realmente pela fé ao lugar onde o nosso Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus abençoe. Mas amanhã eu lhe convido para o início da história do Êxodo. A gente vai ter algumas reflexões sobre a história do Êxodo, mas a pessoa que será identificada como alguém que o Senhor convocou, pode prestar atenção. Os homens e mulheres que fizeram história nesse aspecto, todos eles foram chamados pelo Senhor. O que eu quero dizer com isso é que se você também foi chamado, não se preocupe. Ele chamou, está chamado, e você não passará antes de conquistar todas as vitórias que Deus lhe prometeu. Todo o bem, todas as coisas. Ele chamou, ele vai chamando. E se ele vai chamando, vai também se responsabilizando por aquilo que ele prometeu. Então, amanhã a gente continua o assunto e agora resta-nos orar. Vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus. Nós estamos vendo aí o aperto que a nossa população
está passando, o nosso povo está sofrendo, mas não adianta se entregar ao desespero, porque o desespero também não resolve nada. Nós temos uma saída, nós temos uma arma vitoriosa, que é a oração. Mas, por favor, apenas vamos orar e não orar, não adianta nada também não. Que precisamos orar, todo mundo já sabe. Mas o que a gente precisa mesmo não é de um discurso sobre a oração, sobre a necessidade de orar, e às vezes a gente ouve aquelas mensagens, como dizia o pastor Ramiro antigamente, bem concatenada, bem feita, bem armada, homileticamente bem construída. E é uma riqueza, é uma beleza. Mas oração é uma coisa que a gente não conquista os seus resultados conversando. A gente só alcança orando. Está aí uma coisa que a gente só alcança na prática. Então eu acredito que a gente não precisa. Se puder fazer, tudo bem, até porque os templos aqui na cidade estão todos fechados para evitar a proliferação do vírus. Eu não sei até onde isso vai, de verdade, é tanto que estão fechados e o vírus está pintando o 7, viu? O vírus não está de prova. Portanto, a gente precisa, então, orar, né? Em vez de discursar, em vez de, minha gente, acudir pede, não sei o quê, então vamos pedir, vamos orar. Onde é que estamos nós que não podemos orar? Vamos então diante do altar de Deus nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, nós glorificamos a tua santidade, nós bendizemos porque o Senhor é fiel e em ti nós podemos descansar. Nós cremos na tua benignidade, Senhor, na tua graça, no teu amor, na santidade que o Senhor tem dispensado sobre a nossa vida. E nós usufruímos dos teus cuidados, da tua graça e da tua misericórdia. Abençoe os nossos irmãos e irmãs, os nossos amigos, onde quer que estejam, meu Senhor, enche-nos da tua graça, enche-nos do teu poder, ajuda-nos a compreender que a solução de todas as coisas está em ti, Senhor, que tens o domínio de todas as coisas. Abençoe a nossa comunidade, o nosso município, as suas autoridades, os que estão nos hospitais trabalhando para o bem da saúde deste povo, Senhor. Guarde a cada homem, a cada mulher, que todos sejam tocados, abençoados, renovados, transformados. Ó Deus, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, pois dependemos dos teus cuidados ricos e paternais. Ajuda-nos, guarda-nos, faze-nos viver as expectativas do teu reino com segurança por causa da fé que foi entregue aos santos. Meu santo Deus, dá-nos um dia de paz, de vitória, guarda-nos em tuas mãos, protege-nos, dá-nos os livramentos necessários para que o teu nome seja exaltado. Nós te pedimos
te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Um abraço para todos os irmãos, irmãs e amigos. Deus abençoe. E amanhã, querendo Deus, estaremos aqui a partir das 6 horas com mais uma live Gotas de Orvalho. Um abraço a todos, no nome de Jesus, e não esqueça, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. É desse jeito.